Paulo Apóstolo, aqui de Catanduva, da Vila Soto. Desde o início, quando me veio esse convite, aceitei prontamente, porque eu acho muito importante este momento da escola, como aquela que instrui, e da igreja se unirem, para que juntos possamos fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens, recebam a educação e os valores adequados para juntos construírem um mundo melhor. Tenho 29 anos, sou bacharel em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Atualmente estou fazendo a faculdade de letras, então pretendo futuramente também estar também no âmbito da educação. E gostaria de iniciar este momento de reflexão com apenas um versículo bíblico, que é do livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina o adolescente quanto ao caminho a seguir, e ele não se desviará, mesmo quando envelhecer. E aqui podemos estender também às crianças, aos jovens: ensina o caminho a seguir, que ele jamais esquecerá. É muito importante que tenha essa união entre a escola e também os familiares, porque é justamente no seio familiar que vamos receber os primeiros valores, seja de cristãos, seja também de pessoas da sociedade. É na família que vamos aprender o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto. E é na família que vamos aprender os primeiros passos a serem seguidos. Eu conversava há pouco e a gente falava que nós estamos numa época em que a gente vai terceirizando tudo. A gente terceiriza a educação, a gente terceiriza o contato com a criança, a gente vai delegando a outros uma responsabilidade que é nossa. A educação vem de berço, como diz o ditado. A escola tem por principal objetivo, sim, ensinar os valores éticos às crianças, mas ensinar acima de tudo o beabá, os instrumentos que ela quer fará uso para a sua vida. A educação inicial vem de casa. Eu encontro muito isso na catequese das nossas crianças. Uma vez tivemos um problema com o catequizando da paróquia, por falta de respeito com o catequista, e chamamos o pai e a mãe para ver a situação. E a gente ouviu isso: mas vocês têm que tomar conta disso. Não, a gente não tem. A gente precisa sim instruir, mas deve vir essa primeira educação lá de casa. Por isso é sempre útil fazer esse laço entre a escola, entre as igrejas e entre a sociedade, para que juntos, unidos, possamos formar um mundo melhor, uma sociedade melhor que tanto desejamos. Por isso que a igreja em todo momento salienta o valor da família, o valor da casa, pois uma criança que recebe desde o início as orientações para qual direção seguir, dificilmente ela vai escolher o outro lado. Quando ela observa que o caminho do bem é o melhor caminho, dificilmente ela vai trilhar outros,
porque ela vai perceber na sua casa, na educação do bem, que aquilo é o melhor para ela. E isso eu posso dizer por mim. Eu, graças a Deus, sempre tive uma educação bem católica desde berço. Desde o início fui criado pelos meus avós, porque meus pais trabalhavam. Meu pai era enfermeiro, minha mãe trabalhava no mercado. Então, quem me iniciou, me levava às escolas, quem me levava à igreja era minha avó. E a minha avó não sabia ler e escrever. Mas de vez em quando ela sentava comigo na sala e falava o que eu tinha que fazer, o que eu não podia fazer. E eu lembro disso como se fosse ontem. Ela sentando, falando o que é certo, o que é errado. E fui crescendo. É claro que depois também a gente vai conhecendo outras amizades. Tive também amigos que se perderam durante a caminhada. Mas aquela educação que eu tive lá no início jamais me permitiu que eu me desviasse. Porque desde o início eu aprendi o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Por isso hoje pedimos, com a graça e o auxílio do Espírito Santo, que possamos unir forças para construirmos um mundo diferente. Todos nós desejamos um mundo melhor. Todos nós queremos uma sociedade melhor. Mas para isso é preciso dar as mãos. Nem a escola sozinha, nem a família sozinha, nem a igreja sozinha consegue isso. Devemos unir forças, unir as nossas orações, colocarmos em prática nossa fé, para realizarmos a mudança tão sonhada. Se o mundo hoje está difícil, se ainda tem muita coisa a ser melhorado, é porque ainda falta um pouco da minha ação. É que eu ainda tenho que fazer mais. Toda mudança é fácil? Não, não é. É rápida? Muito menos. Mas se eu quero um amanhã melhor, eu tenho que começar a mudar o hoje, o agora. E eu começo mudando aos poucos. Como está na minha casa? Será que eu estou tendo tempo de sentar com os meus filhos, com os meus netos, sobrinhos? Dar a eles os valores de que necessitam? Porque se eu não faço isso, o mundo faz. E ele tem 1001 jeitos de transmitir os seus valores. Seja através de filmes, programas de TV, enfim. Ele dá o seu jeito. Eu estou ensinando os meus filhos, sentando com eles, estudando com eles, me preocupando com a educação, com o futuro deles, ou eu também estou terceirizando para a escola? É função somente da escola. Nos momentos de férias, de finais de semana, estou tendo esse momento de lazer com os meus filhos? Ou também estou terceirizando, dando um celular, um tablet, um videogame? Não que isso não seja importante. Eu acho isso tudo muito válido. Não sou contra celular. O Paulo também gosta do videogame. Também tem o meu momento lá do videogame. Mas não pode ficar somente nisso. E aquele momento de sair com a família, aquele passeio, tudo isso é educativo. Porque se nós não fizermos isso quando os nossos filhos são pequenos, mais para frente o mundo vai chamar para passear. E talvez por uns lugares que a gente não goste. Não podemos chorar depois do leite derramado. Devemos ser a mudança hoje. Devemos fazer a diferença hoje. Somos chamados hoje a mudarmos a nossa mentalidade e sempre termos a certeza
de que a educação do meu filho inicia no seio familiar. O exemplo que ele vai levar para a vida é o exemplo que eu dou em casa. O que ele vai ser, a maioria das vezes vai ser a partir do que ele vê em casa. O que eu quero para o meu filho, o que eu estou planejando para ele. Por isso pedimos a graça do Espírito Santo para que nos ajude nessa caminhada de transformação, nessa caminhada de mudança de sociedade. Quero agradecer a Deus e agradecer vocês por esta oportunidade, por me permitir estar aqui, por ter me convidado para um momento tão especial como esse, né? Nós nos reunimos aqui hoje para agradecer a Deus. E a gratidão tem sido um princípio tão esquecido nos nossos dias, né? Na verdade, a gratidão é a verdadeira matéria-prima da mais sublime adoração. Quando nós aprendemos a agradecer, se você for olhar para a Bíblia Sagrada, desde lá no início, do primeiro homem, chamado Adão, quando Deus colocou ele no jardim do Éden, nesse lugar de comunhão, o que aconteceu? Por que ele perdeu esse lugar? Porque um dia ele e sua esposa foram enganados. Porque Deus chegou para ele e disse assim: olha, de tudo que está aqui nesse jardim, você pode comer livremente. Mas nessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, nela você não toca. Porque o dia que você tocar, você vai morrer. E o que acontece? Aí vem o inimigo do homem, o inimigo das nossas famílias, o inimigo das nossas almas. E ele diz assim um dia, resumindo, para esse casal: olha, deixa de olhar pelo muito que vocês já têm, deixem de ser gratos pelo muito que vocês já receberam e começa a desejar um pouco que lhes falta. Deixa de olhar pelo muito que vocês já conquistaram em Deus e começa a olhar para esse pouco que está faltando para vocês e foque só nisso, esqueça o resto. Muitas vezes nós somos assim na nossa vida. Nós deixamos de agradecer pelo muito que já temos e começamos a reclamar, a murmurar, a lamentar pelo pouco que nos falta. E no mundo onde os valores estão tão invertidos, eu quero dizer para vocês que existem muitas riquezas na vida. Trabalho é uma riqueza, dinheiro é uma riqueza, mas saúde também é uma riqueza. Família é uma riqueza, não é verdade? Amigos é uma riqueza. E dessas que eu falei para vocês aqui, talvez a menor seja o dinheiro. Porque não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver saúde. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver paz. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver Deus na minha vida. Então, agradecer é muito bom. A palavra agradecer significa fazer a graça descer. Toda vez que nós paramos para agradecer, seja pelas coisas boas ou pelas coisas ruins, porque na verdade na vida, quando a gente entende os princípios e o que é a vida e como vivê-la, a gente começa a ler de uma maneira diferente, porque na vida a gente não perde, você não perde, ou você ganha ou você está aprendendo alguma coisa, porque a vida é uma escola, E como é bom nós nos encontrarmos aqui, como é bom uma iniciativa como essa, como é bom parar para agradecer a Deus. Deus seja louvado pela vida da diretora, das professoras que estão aqui. Toda profissão é um sacerdócio. Na Bíblia não existe santo e secular, existe o santo e o profano. Toda profissão é um sacerdócio. E vocês, professoras, professores que estão aqui, vocês são sacerdotes. Há uma unção de Deus sobre a vida de vocês. Há uma chamada de Deus sobre a vida de vocês. Na verdade, vocês são os principais agentes de transformação na nossa sociedade. E num mundo tão doido como esse, tão invertido como esse, começa pela valorização. Em um mundo onde, com todo respeito,
não desmerecendo, mas em um mundo onde um jogador de futebol ganha milhões e um professor é tão desvalorizado como esse, e o professor é o maior agente de transformação da nossa sociedade. Vocês são sacerdotes de Deus, sacerdotisas de Deus. Então, parabéns por vocês, porque eu sei que vocês têm levado isso, levado essa missão à frente, na verdade recebido como uma missão, e tem feito por amor, tem feito por carinho, tem feito por dedicação. Muito obrigado por aquilo que vocês têm feito pelos nossos filhos. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por essa geração. E sem vocês aqui, com certeza, seria muito mais difícil. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente. Em nome de Jesus, eu desejo do meu coração. E olhar para essa geração de crianças. Na verdade, quando a gente vê uma criança com um problema, nós temos que tirar um pouco os olhos dessa criança, se quisermos resolver o problema, e olhar para onde? Para a família. Porque, na verdade, os filhos só estão denunciando as falhas e muitas vezes até os pecados dos pais. A negligência dos pais, da família. E o que é a família, né, gente? A família não é uma instituição criada por governo nenhum, por homem nenhum. Às vezes a gente vê, as autoridades, principalmente políticas, querendo determinar, isso é família, esse é o modelo de família, é assim que vai funcionar. Mas a família, ela antecede a qualquer governo dessa terra. Na verdade, o governo só existe porque a família existiu primeiro. A família é a primeira instituição criada por Deus. Na verdade, a família é a primeira igreja e a maior igreja criada por Deus. E nenhum sucesso na sociedade, gente, compensa o fracasso na família. E parece que a maioria das coisas que é criada hoje vem com um propósito bem definido de atacar os alicerces da família. A família é o principal alicerce de qualquer sociedade no mundo. Se você quer saber se uma sociedade vai bem, olhe para as famílias. Se as famílias forem bem, a sociedade vai bem. Se as famílias estiverem funcionando, a sociedade vai bem. E como funcionar? Como que a gente vai funcionar bem? Como funcionar bem? Como eu ir bem? Como eu ter paz nessa vida? Como eu ter uma vida realmente estável? Quando você vai comprar um aparelho, é simples, ele vem com um manual de funcionamento, não é? Ele vem falando qual voltagem você tem que ligar ele, qual é a maneira que você tem que fazer, quais os cuidados que você tem que ter, como que você tem que limpar aquilo. Então vem com um manual. Você vai comprar um celular, ele vem com um manual. Qualquer eletrônico hoje, qualquer aparelho, vai comprar uma bicicleta, ela vem desmontada com manual de montagem. E com nós temos um manual de funcionamento. E ele se chama Bíblia Sagrada. A Bíblia é um manual de funcionamento que o Criador, o nosso Criador, que é Deus, deixou para nós, para que a gente possa funcionar bem. Mas sabe qual que é o nosso problema, gente? Principalmente os pais que estão aqui. A maioria das pessoas hoje decidiram construir a sua vida sem seguir o manual de funcionamento. Resultado, a depressão é a segunda doença já da nossa geração, só perdendo para as doenças de coração. Porque nenhuma geração teve tanto como a nossa, tem tanto como a nossa. Nenhuma geração tem desfrutado de tanto lazer, de tanto conforto, de tantas conquistas como a nossa. O que está acontecendo? É um vazio existencial que está aqui dentro, que é do tamanho do nosso Criador, e só Ele pode preencher. Então, professores, pais que estão aqui, eu estou vendo algumas crianças, alguns jovens, mas eu quero falar primeiro com os pais que estão aqui. Se você ensinar uma religião para os seus filhos, existe uma grande probabilidade, as estatísticas dizem isso, que quando eles crescerem, eles vão para uma vida, talvez não aos Deus. Mas se vocês ensinarem princípios e valores morais, espirituais e cerimoniais que estão no nosso manual de funcionamento chamado Bíblia, pode ter certeza de uma coisa:
Seus filhos, os nossos filhos, serão homens e mulheres que trarão muito orgulho para nós. Trarão muitas realizações para nós. E criar um filho é uma tarefa que exige muito, mas muita dedicação. Educar, lecionar, eu imagino que é uma tarefa que exige de nós também muita dedicação. Porque cuidar do nosso filho já não é fácil. Imagina cuidar do filho dos outros. Né? E numa sociedade onde que a inversão de valores é muito grande. Eu, na minha época, né, eu não sou tão velho assim, mas quando eu estudava, se viesse uma reclamação da professora em casa, né, a gente ainda levava uma bronca por causa de castigo. Nós chegamos numa época, se chegar uma reclamação, o pai vem tirar satisfação com a professora. Né? Porque a maioria dos pais não conhece os filhos que têm. Então, mudaram as coisas. Por isso que aos professores que estão aqui, sabe, minha eterna gratidão. Que Jesus fortaleça vocês mesmos. Sabe, que Ele dê sabedoria, que Ele dê graça para vocês. Que é isso que a gente precisa todo dia. Que a graça dele se renove em nós. E como fazer isso? Agradecendo todo dia. Seja grato. Quando a gente é grato, seja pelo muito ou seja pelo pouco. E a Bíblia nos fala isso. João 6, a multiplicação dos pães. Jesus estava ali com 5 pães e alguns peixinhos. E uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o que ele faz? Ele pega aquele pouco que ele tinha, ele levanta aos céus, e ele agradece, ele dá graças ao Pai. Depois ele começa a partilhar, e Deus começa a multiplicar aquilo. Então agradeça todo dia seja grato. Todo dia agradeça, porque a gratidão é a verdadeira matéria-prima da mais perfeita adoração. E ao contrário de agradecer é reclamar, né? Porque a maioria de nós somos treinados no mundo de consumismo. Como esse, a gente está sempre reclamando, lamentando pelo pouco que nos falta. Então reclamar significa o quê? Clamar ao universo que me dê mais daquilo que eu já estou odiando receber. Quando a gente relê um livro, o que é reler um livro? É ler um livro que você já leu. Né? Aí eu vou rever um filme. É você assistir um filme que você já viu. E reclamar. Reclamar é clamar ao universo que te dê mais daquilo que você está odiando receber. Já percebeu que tem pessoas que quanto mais reclama da vida, mais anda para trás? Reclama do carro, o carro está sempre para trás mesmo. Reclama do salário, está sem dinheiro nunca dá. Reclama da família, do esposo, do cônjuge, está tudo errado. Então, a gratidão, ela traz prosperidade, ela traz bênção sobre a nossa vida. Eu quero falar com os jovens que estão aqui, com as crianças, com os adolescentes que estão aqui agora. O ouro da nossa geração, sabe qual é? O ouro da nossa geração chama-se conhecimento e tempo. Vocês que estão aqui, jovens, adolescentes, crianças, o ouro dessa geração, quem aprender a administrar o tempo e quem investir em conhecimento, é uma questão natural de você estar na frente, mas passo muito à frente, muito longe da atual geração. Então invista, né? Eu e o Padre Thales, a gente só pode se levantar para ensinar aqui porque a gente tem tido disponibilidade para sentar e aprender. Que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. E sabe qual é a maneira da gente multiplicar isso na nossa vida? O conhecimento que você vai recebendo, vai partilhando com outros, vai contribuindo isso na vida de outros, vai investindo isso na vida de outros. Então, para os alunos, para as crianças, para os adolescentes aqui, o ouro da geração de vocês é o tempo e o conhecimento. Então, quando a professora, o professor, o pai, a mãe fala para vocês, estudem, acreditem, é verdade, estudem, invistam no conhecimento, porque a verdade tem o poder de nos libertar. Desperte, sabe, exerça sempre a arte da dúvida,
exerça sempre a arte da crítica, porque é nisso que a gente amadurece, é nisso que a gente cresce. Quando alguém vir te falar alguma coisa, busque ver se aquilo é verdade, invista no conhecimento. Porque quem absorve, quem assume, quem anda com o conhecimento, não é levado por amizades, não é levado para onde a maioria está indo, não vive simplesmente para agradar os outros. Essa é a maior tristeza da nossa geração. É uma geração tão cheia de pessoas tão vazias. Então não vivam para agradar os outros. Esse é o primeiro passo para o fracasso. Quem vive para agradar os outros já está caminhando para o fracasso. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, a gente está aqui realmente para viver o propósito, o querer de Deus na nossa vida. Né? Para finalizar, para vocês que estão aqui, né? Principalmente os jovens, as crianças, os adolescentes, existem 3 Cs na vida de todo ser humano, que a gente tem que entender quando isso vai chegar para nós e ter a maturidade de transicionar de uma fase para outra. Qual que é o primeiro C? Ciclos. Ciclos está falando de fases. Fala de fases na vida. Entenda as fases da sua vida e viva elas. Se você aqui é uma criança, viva essa fase com muita intenção, com muita profundidade. Se você é um adolescente, não queira furar essa fase e querer viver como um jovem. Viva a sua adolescência. Os adultos que estão aqui, se eu perguntar assim, quantos queriam voltar para a fase da infância e ter aproveitado melhor? Né? Quantos, se pudessem voltar na fase da adolescência, queriam aproveitar mais? Não é assim, gente? Não é? Se eu pudesse voltar lá para a minha adolescência, jamais ia ficar com aquelas manias bestas. Eu quero fazer 18 anos para tirar carta, para namorar. Não, viva as suas fases. O tempo de brincar. Eu tenho muita saudade de ver as nossas crianças brincando de boneca, né? Brincando de carrinho, brincando de coisas saudáveis. E nós, como adultos, precisamos proporcionar isso para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, um de 21 anos e um de 10 anos. Então, eu tenho muita saudade de ver as crianças vivendo uma fase realmente de criança. Né? Tem muitas coisas que a gente vê na nossa sociedade que querem atravessar as fases. Levar uma criança a olhar para as coisas de adultos, não. Nós temos, pais que estão aqui e nós precisamos proteger os nossos filhos. Cada coisa vai acontecer na fase correta. Tem que acontecer na fase correta na vida deles. Sabe, nós, pais, somos o teto, principalmente espiritual, da vida dos nossos filhos. Se esse teto for furado, se esse teto for descoberto, quando chover, os primeiros a se molhar vão ser eles. E o que a gente vê hoje é isso: filhos descobertos, crianças sem a proteção, crianças sem direção. Porque pai é que vai comunicar pelo menos 3 coisas muito importantes na vida de um filho: direção, limites e propósitos. E mãe é que vai comunicar ou deixar de comunicar: organização, vínculos e nutrição na vida do filho. A família cumpre um papel todo especial em Deus na criação de uma criança. Então a nossa responsabilidade é grande. Então, ciclos. Nós vivemos de ciclos. Então, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, crianças que estão aqui, não furem os ciclos. Segundo, fala de círculo. Círculo fala de pessoas. Vai chegar uma fase que você vai ter que deixar seus pais. Vai chegar uma fase que você vai ter que deixar sua escola, seus professores. Mas não atravesse essa fase. Os círculos têm que acontecer naturalmente. Você está estudando, é a fase de você interagir com os professores, interagir com os amigos da escola. Viva intensamente esse momento. Sabe? Viva essa fase. Não deixa nada tirar isso de você. Viva esse círculo que você está hoje. Valorize as pessoas que estão à sua volta, os professores que estão à sua volta, os professores, os pais, a família. Vai chegar uma hora que você vai ter que deixar isso. Mas no tempo certo, porque tudo no tempo de Deus é maravilhoso. Então, ciclos, círculos e circuitos. Circuitos está falando o quê? De lugares. A nossa vida também é assim.
Talvez você que está morando em Catanduva, estudando nessa escola, um dia você vai deixar essa escola, talvez um dia você vai deixar essa cidade, que seja para você ir para algo melhor. Talvez você vai deixar um dia para uma cidade maior, porque você cumpriu o círculo, e você se tornou um advogado, um engenheiro, você se tornou um homem, uma mulher, vai se tornar uma pessoa respeitada, um médico em destaque. Aí vai no circuito, você vai para outros lugares, você vai ajudar outras pessoas. Mas tudo no tempo de Deus é maravilhoso, né? E para terminar, eu quero usar uma frase de um homem que mudou a sua geração, que foi Martin Luther King. Que foi um homem que se levantou no meio de uma geração onde muitas coisas eram inaceitáveis, muitas coisas, né? A maldade predominava. E um dia ele disse assim: o problema do mundo não é o barulho dos maus, porque os maus sempre existiam. O problema do mundo é o silêncio dos bons. Então você que está aqui, né, não aceite o engano, não aceite o erro e não aceite a maldade. Vamos lutar por aquilo que é correto. Vamos lutar pelas nossas famílias. E eu termino dizendo: a primeira e a maior igreja que Deus criou chama-se família. Que nós possamos lutar por essa família, por essa igreja, porque só assim nós teremos uma sociedade saudável. Mais uma vez eu quero agradecer por essa oportunidade, parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer pela honra de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição, né, de vocês, da escola, para aquilo que precisar. E juntos nós somos mais fortes, né? Então o problema do mundo não é o barulho dos maus, é o silêncio muitas vezes daqueles que se dizem bons. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade.